Vocês sabem que no edital, a ortografia é um peso importante. Ela é um dos pontos que está lá no primeiro item, nos primeiros itens do nosso edital. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Augusto César Freire, professor de língua portuguesa, certo? E vamos trabalhar essa ortografia com vocês. Bem, antes de chegarmos no princípio da ortografia, vamos entender que ortografia, sinceramente, ele é, na verdade, a única coisa na língua portuguesa que ela tem uma lei. Existe uma lei para o princípio da ortografia. Pois é, na língua portuguesa nós temos as regras de sintaxe, regra de concordância, de regência, de crase. Nenhuma delas é lei, mas a ortografia ela tem uma lei. E vocês bem lembram que em 2008 começou uma discussão, a discussão do novo acordo ortográfico, que chegou lá em 2016 e começou mesmo, de fato, em 2018, ele começou a valer o processo de ortografia na língua portuguesa. Esse novo acordo, ele trouxe grandes avanços. Ele tentou unificar os países que falam língua portuguesa. Então, por exemplo, a língua portuguesa escrita, do ponto de vista escrita, lógico, do ponto de vista da escrita lá de Portugal, o português europeu, ela deve ser a mesma no português brasileiro, no português de Macau, no português de Angola e assim vai. Tá certo? Então, ortografia é um peso importante que nós precisamos decifrar. E aqui, comigo, aqui no CEPEM, você vai aprender a gabaritar esses assuntos de língua portuguesa. Ok? Então, vamos lá, vamos começar a ver o princípio da ortografia. Vamos observar aí. Então, a ortografia oficial, não é? Essa é muito interessante, essa ortografia. E vamos entender o que significa ortografia. A ortografia, ela, na verdade, ela estabelece padrões, mas somente para a forma escrita da língua. As palavras, a forma escrita das palavras, isso é o que determina a relação de ortografia. Vocês já ouviram falar a palavra ortografia, a junção dela seria escrita correta das palavras? Pois é, essa escrita está relacionada tanto aos critérios que nós chamamos de etimológicos. O que é isso, etimologia? Vocês vão ouvir muito falar hoje nessa questão de etimologia. É como a origem das palavras. Tecnicamente, na língua portuguesa, preste atenção, tecnicamente, quando a palavra original é grafada com S, as suas derivadas também devem ser grafadas com S. Assim vai com o SS, assim vai com o Z, assim vai com as outras palavras da língua que nós vamos discriminá-las a partir de agora, ok? Então vamos observar mais. Depois desse processo todo da ortografia, vamos seguir essa relação. Mas, afinal, quando falamos de ortografia, nós estamos falando de quê? Esse é um ponto que nós precisamos identificar. Quando estamos falando de ortografia, nós estamos falando de quê exatamente? A ortografia ela divide-se em 3 grandes grupos: o emprego de letras, o emprego do hífen e a acentuação gráfica, certo? Então vamos falar de emprego das letras, emprego do hífen e a acentuação gráfica. Logo, mas observe uma coisa, quer dizer que, Augusto, quando ele fala lá no edital ortografia oficial, quando ele fala em ortografia oficial, ele está falando desses 3 pontos. Obviamente, nós vamos entender esses pontos agora de forma separada, certo? A fim de quê? A fim de que vocês consigam, obviamente, conhecer todo o princípio da ortografia e o nosso objetivo final, que é gabaritar língua portuguesa. Então vamos começar com o emprego das letras. Vamos lá? Então vamos lá, vamos ao início. Primeiro, nesse grande início, é importante falar a vocês que e agora a partir de 2018, não é? Nós temos um princípio que talvez seja lógico para muitos, mas é bom colocarmos aqui. O alfabeto da língua portuguesa, ele agora é antes formado por 23 letras, agora são formados por 26 letras. E cada letra, ela apresenta, obviamente, uma forma lá minúscula e outra maiúscula. Augusto, por que você está falando isso? Porque essas 3 letras, elas vão fazer toda a diferença. Essas 3 novas letras, elas vão fazer diferença para o processo de emprego das letras. Vamos lá. Então vamos embora, gente. Vocês aí, ó, o emprego das letras. Vamos entender primeiro o emprego das letras. Eu quero saber se uma palavra é grafada com S, com Z, com E, com I, com C cedilha, com SS. Pois é, esse emprego é essa aula aqui que você vai conseguir entender e compreender esse processo. Vamos lá, o emprego das letras. As letras K,
a letra W e a letra Y. Observe que são letras que já existiam no nosso dia a dia. Muitas pessoas têm nome Kátia, Wellington, Ítalo com Y, desculpa, mas não estavam regulamentadas no nosso alfabeto. Mas agora ela já tem. Quando é que eu vou utilizar essas letras aí? Eu vou utilizar essas letras nesses casos aí. Primeiro, em nome de pessoas que originários de outras línguas, ou seja, lembra que eu falei a vocês no início da nossa aula que, preste atenção, que uma palavra, a origem, quando uma palavra primitiva, ou nós chamamos de origem, quando a origem dela é grafada com determinada letra, todas as outras palavras derivadas também devem ser grafadas com aquela mesma letra. Então vamos lá, vê só. Primeiro, em nome de pessoas originárias de outras línguas e seus derivados. Kant ou Kant, né? Tem Immanuel Kant, você já ouviu falar, né? Um grande filósofo, Immanuel Kant. O kantismo, o Darwin, o darwinismo, Taylor, o taylorismo. Observe que palavras originárias, que elas são grafadas com W, K ou Y, as suas derivadas também devem ser grafadas com esse mesmo W, esse mesmo K e com esse mesmo Y, ok? Segundo elemento do emprego das letras. Vamos grafar K, W e Y em nome de lugares originários de outras línguas e seus derivados. Olha aí, quaitiano. Então é só observar essa relação. Se a palavra primitiva ela é grafada com essa letra, as suas derivadas também devem ser grafadas com essas letras. Terceiro item do K, do W e do Y. As siglas, siglas e símbolos. E em unidades de medida de curso internacional. Fica ligado. Olha, quem vai fazer concurso Sebrasp, fica ligado. Normalmente, essa última regra para o emprego do K, do W e do Y, ela acontece muito. Vamos lá. Siglas como K, que é o potássio, já estamos falando da tabela periódica de química, né? O W do ESA já é um ponto, um curso internacional, né? O KG aí seria o quilograma, né? E o KM, quilômetro, e o outro que é watt ou watt, como muita gente chama, watt ou watt, tá certo? Segue o fluxo, vamos lá. E agora, depois que vimos o emprego dessas três letras, K, Y e W, vamos agora entender. Quem é que nunca teve dúvida se uma palavra é grafada com G ou grafada com J? Quem nunca teve dúvida? Pelo amor de Deus, Augusto, eu já tive muita dúvida, já paguei muito mico. Olha para cá, segue aqui comigo, vê só. Eu não sei se a palavra garagem, garagem, olha. Eu já vi garagem grafada com G, eu já vi garagem grafada com J. E aí, gente, na verdade, o que é que acontece? Muitas vezes nós temos dúvidas e essas dúvidas precisam ser sanadas agora nessa aula comigo, ok? Então olha para aqui, pega teu caderninho, vai anotando, tá certo? Segue depois o teu PDF, mas olha só, pessoal, pega o caderninho, todo concurseiro, todo aluno, ele precisa ter um caderno. Olha, se você está assistindo a essa aula, mas não está anotando nada, se você está apenas com fone de ouvido, fingindo para você que você está assistindo aula, olha, gente, não é por aí que você vai conseguir se aprovar, ok? E aí eu estou dando essa dica a vocês. Quem conhece sabe que essas dicas elas são certeiras. Vem comigo, vamos lá. Emprego do G. Quando é que eu vou grafar com G? Quando é que eu vou aprender? Quando é que eu vou colocar uma palavra com G? Na verdade, eu tenho tecnicamente eu tenho alguns casos, tá? Primeiro caso, nos substantivos, todos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Substantivos terminados em agem, igem e ugem devem ser grafados com G. Barragem, origem, ferrugem, miragem. Opa, temos uma exceção, pagem, professor. E essas exceções? A pagem é uma exceção, olha para mim. Pagem é uma exceção porque é um nome indígena. Então, nomes indígenas, nomes de outras correntes, por exemplo, nomes com corrente africana, na verdade, tendem a ter um outro tipo de um outro tipo de escrita. Não é assim? Então, preste atenção. Então, mas vocês já sabem, primeiro, substantivos terminados em agem, igem e ugem, eles obrigatoriamente devem ser grafados com G, com a exceção do pagem, tá certo?
Vamos lá, segunda relação. Nas palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio, observe que todos eles têm acento, por quê? Porque tendem a ser paroxítonas terminadas em ditongo, né? E aí, na verdade, essa paroxítona terminada em ditongo, logicamente, ela traz um acento gráfico na sua tonicidade. Então, vamos lá. Estágio, privilégio, prestígio, refúgio, relógio. Outro ponto que você deve observar o emprego do G. Nas palavras derivadas de outras que se grafam com G, obrigatoriamente devem ser grafadas com G. Gesso vem de engessar, massagem vem de massagista, vertiginoso de vertigem. Então, na verdade, todas essas palavras devem ser grafadas com G. Lembrando, gente, que eu estou no emprego de letras, que Augusto, onde é que no meu edital não tem emprego de letras? Tem sim. No seu edital tem ortografia oficial. Se você for para o Sebrae, tem lá, domínio da ortografia oficial. Se você estiver na FCC, tem lá, ortografia oficial. Ah, você está no IBFC, você está no Instituto AUCP? Pois é, a tua prova é por ela? Não se preocupa, também tem lá o domínio oficial e tem obrigatoriamente o emprego de letras. Lembrando que, tecnicamente, quem vai fazer provas da banca Sebrasp, o emprego de letras não aparece uma questão lá única, não. Normalmente aparecem questões de reescrita. Reescrita no edital mais ou menos o 6.0, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4. São os pontos da reescrita textual. Não é assim? Então, no emprego do G, nós temos essa relação, emprego de letras, na verdade, normalmente nós temos essa relação nessas bancas, ok? Já vimos assim com o emprego do G? Pois é, vamos lá, tem mais, vamos lá. Preste atenção. O último ponto para o emprego do G. O último ponto, são 4 pontos, perceberam lá? Perceberam o quarto ponto agora? Na verdade, nesses vocábulos aí não há uma regra definida. Eu trouxe as palavras que normalmente elas devem ser grafadas com G. É o caso de algema, auge, bege, e assim vai. Megera, rabugento, vagem. Opa, vagem é uma palavra que é muito utilizada aqui. Gilete, na verdade, Gilete ele tende a ser uma metonímia. Gilete, ele é a marca de um produto, não é? A marca de um produto é um aparelho de barbear e Gilete seria uma metonímia, uma relação metonímica. Mas a palavra hegemonia, aí é uma palavra com G, tá certo? Não segue nenhuma regra anterior do uso do G, mas eu sei que a palavra hegemonia, ela deve ser grafada com G, ok? Volta para aqui, só para a gente entender que é o seguinte, vimos agora o emprego de letras, das letras K, W e Y, mas vimos também o uso do G. Faltou um outro ainda. Ora, o G muitas vezes se confundem com o que, gente? Com o J. Então vamos ver o J aqui comigo? Olha para cá. Vem na tela conosco, vê só. O emprego do J. O J, na verdade, ele tem algumas regras também muito interessantes. Uma primeira regra é essa, nas formas dos verbos. Opa, parou? Nas formas dos verbos terminados em jar ou GA. Formas verbais. Calma, nas formas dos verbos terminados em já e GA. É o caso da palavra viajar. Viajar é um verbo, é com J. Agora, viagem. Viagem é com G. Quer ver? Olha para cá, gente. Preste atenção. Olha, viajo sempre à noite. Viajo sempre à noite. Se este viajo, ele tem uma representação de que é verbo, então deve ser grafado com J. Mas olha, a viagem à noite é sensacional. Olha, a viagem, a palavra viagem, ela está o quê? Ela está antecedida de artigo, significa dizer que ela é um substantivo. E se é um substantivo, deve ser grafado com G, ok? Então volta lá para a gente observar mais o J, vamos lá. Então, olha, nas formas dos verbos terminados em já ou GA, exemplo, arranjar, vem o arranjo, o arranje, o arranjem, despejar, despejo, despeje, despejem, gorjear. Eita, lembrou agora um texto literário do grande
na verdade, ele é o pai do romantismo no Brasil, não é? E aí ele traz as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como as de lá, não é verdade? Esse aí é o Canção do Exílio, que é um texto que pode estar presente também na prova de vocês, tá certo? É o Canção do Exílio. Vamos lá. Então, olha só, eu tenho aí, essas são a primeira regrinha para o J, tá certo? Segunda regrinha. A segunda regrinha, ele diz assim, ó, nas palavras de origem tupi, africana, árabe ou ainda palavras exóticas, pois é, palavras de origem tupi, palavras de origem africana, árabe ou exótica, elas devem ser grafadas com J. Biju, jiboia, canjica. Olha, já perceberam que jiboia ali não tem mais o acento? Pois é, as paroxítonas terminadas em ditongo aberto, elas perderam o acento gráfico lá na regra que morreu em 2018, né? Então, jiboia, canjica, pajem, jerico, manjericão, moji. Moji aí não é do emoji, não. Lembrando que a palavra emoji, ela faz parte agora da nossa língua, que ela foi incluída lá no VOP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Ainda eu tenho aí o seguinte, terceira regrinha, nas palavras derivadas de outras que já apresentam J, no caso laranja, laranjeira, lojista, que vem de loja, lisonjeador, que vem de lisonja, nojeira, que vem de nojo, nojeira. Quem nunca viu nojeira, as pessoas grafarem com G? Não, é com J. Cerejeira vem de cereja, varejista vem de varejo, enrijecer, tornar-se, vem de rijo, tornar rijo, duro, não é? Ajeitar vem de jeito. Então, na verdade, nós temos aí essas regras para o uso do J, ok? Então, olha só, volta para aqui, para que a gente possa entender. Vimos até agora o emprego do G e do J. São dois empregos muito importantes. Ora, mas Augusto, minha prova, olha, você que vai fazer lá para Polícia Militar de Pernambuco, lembre-se que a UPE cobra o emprego de letras. Olha, pelo menos o último edital, os últimos editais, na verdade, foi lá da UPE-NET, né? Você tem lá o Sebrasp também cobra, mas cobra principalmente nas questões de quê? De reescrita. Ele pergunta lá, reescrita, correção gramatical e também manutenção de quê, gente? Dos sentidos. Não é assim que acontece? Vem comigo agora que nós vamos agora dar outro salto. Vamos entender a relação de outro emprego de letras. Outro emprego de letras, vamos entender aí. Vamos lá. Pode passar esse aqui. Agora sim, o uso do S e o uso do Z. Talvez esse seja aquele que você estava esperando. Eita, eu estava esperando o uso do S e do Z. Se estava esperando, chegou o momento. Chegou o momento para que analisarmos o uso do S e do Z. Olha, quem é que nunca, preste atenção, quem é que nunca teve uma dúvida se alguma palavra é grafada com S ou com Z? Lembrando que o S e o Z, eles tendem a ter, em alguns casos, o mesmo som, o mesmo fonema. Por isso que temos tantas dúvidas se nós temos a palavra cozer, se é com S ou se é com Z. E aí eu vou te dizer que as duas existem. Existe uma com S e uma com Z. Uma significa cozer de cozinhar, com Z, e cozer com S é cozer de quê? Costurar. Olha, é outra situação que precisamos também compreender, tá certo? Mas o uso do S e do Z, inclusive nas últimas provas para a Polícia Militar de Pernambuco, tá certo? Houve lá no conteúdo de 2018, ou melhor, a questão de 2018. Não só isso, não só para a Polícia Militar, mas também para outras questões. Eu lembro que para a Prefeitura do Paulista, nós tivemos lá em 2018, tivemos no Sebrasp em 2017, tivemos em 2020. 2020, numa reescrita, ele perguntava se a reescrita estava correta e ninguém percebeu que havia uma palavra lá que estava grafada com S, mas devia ser grafada com Z. Para terminarmos, para, na verdade, entendermos e darmos um salto e marcar mais um ok e gabaritarmos um tipo de questão como essa, gabaritar uma prova como essa de língua portuguesa, vamos entender o uso do S e do Z agora. Vamos lá.
No uso do S e do Z, eu preciso entender uma coisa. S. Primeiro vamos entender o S, tá? Toda derivada, primeira regrinha, toda palavra derivada de uma primitiva que já é grafada com S, elas devem ser grafadas, continuar sendo grafadas com S. Não é verdade? Então vamos entender lá aqui, vê só. Nós temos aí visitante. Ora, se visitante é com S, visita também é com S. Certo? Então, preste atenção. Se visitante é com S, se a primitiva, se visita na verdade, que a primitiva é com S, a sua derivada visitante também deve ser grafada com S. Visitante, visitou, visita e assim vai. Ok? Segunda regrinha. Após um ditongo. Vocês lembram o que é um ditongo? O ditongo é na verdade, o encontro de duas vogais que elas não se separam. Existem os ditongos orais e os ditongos nasais. Mas olha só, tecnicamente ditongo é um encontro vocálico, um encontro de duas vogais que elas não podem se separar. E todas as vezes, depois de um ditongo, eu tenho que grafar com S. Olha só nessa palavra, olha. Coisa, coisa. Apesar de ter o som de Z, coisa. Mas, ó, antes do S, nós temos um ditongo. Como é que eu faço a translineação da palavra? Ou que alguns chamam de separação silábica. Desta forma, coisa. Então, coisa, coi é um ditongo, e aí eu tenho um S aqui. Tecnicamente, depois de um ditongo, eu devo grafar com S. Quer ver? Vamos ver aqui mais uma situação? Olha só, maisena. Ih, Augusto, maisena. Augusto, eu fui agora à despensa lá na cozinha e eu pude perceber que tem uma caixa de um amido de milho lá chamado maisena, mas lá é com Z. Lá é com Z. Perceberam que é com Z? Olha só, gente, engraçado, porque maisena, presta atenção, maisena lá na caixa tá com Z. Sabe por que tá com Z? Porque é marca. É marca, então a marca ela não segue uma regra ortográfica. Na verdade, a marca, nós temos muitas marcas, certo? Que elas vão, muitas lojas, muitas situações que o quê? Que eles não vão respeitar a regra ortográfica. É marca, em marca a gente sabe disso, né? Tem uma marca bastante conhecida de aguardente, que ela tem um acento gráfico, tem outras marcas e marcas que elas mexem com essa relação ortográfica. Mas olha só, maisena, depois de um ditongo, mai, então eu tenho que ter S, não é Z. Se está grafado com S lá, é porque é uma marca, e a marca, ela, como eu disse a vocês, elas fogem desse preceito. Apesar de deveriam seguir a regra ortográfica, mas nós temos aí a questão da propriedade intelectual, a propriedade de marca. Vamos comigo, vamos lá. Terceiro elemento. Opa! Todo adjetivo terminado em oso ou osa é grafado com S. Amoroso, atencioso, olha para cá. Olha o que eu tenho aqui, ó. Estudioso. Eu sei que você é estudioso, você é estudiosa. Então, é um adjetivo? É. Por que é um adjetivo? Porque eu dou uma característica a alguém. Né? Você que está aí sentado, você é estudioso. Eu sei disso, você é estudiosa. Se é um adjetivo, se eu estou dando um adjetivo a você, estou dando uma característica, é um adjetivo. Todo adjetivo terminado em oso ou osa é grafado com o que, gente? É grafado com S, ok? Quarta regrinha para o uso do S. A quarta regrinha diz assim, ó. Nas formas dos verbos por querer e, obviamente, os seus derivados. Repor. Vamos lá, olha, vem para cá para a gente entender. Quantas vezes eu corrigi redação? Quantas vezes eu corrigi redação que o aluno ou o candidato colocava assim, ó, quiser, quisesse. Quantas vezes? Inúmeras. Não conto as vezes, certo? Ainda continuo corrigindo redações. Continuo corrigindo redações oficiais em muitos lugares, né? E aí, na verdade, o que acontece? Lá,
Eu vejo muito essas representações do quiser com Z. Olha, gente, tá lá nas formas do verbo por, do verbo querer e os seus derivados obrigatoriamente devem ser grafados com S. Quer ver? Olha comigo aí, vê só. Repor, viram aí? Quiser e quisesse. Todos eles devem ser aí. Repuser. Olha, se eu repuser verbo no subjuntivo, ele tem que ser grafado com S. Não esquece, coloca aí na tua agenda, coloca aí no teu caderno, tá certo? Olha para mim, olha para mim. Olha, coloca no teu caderno, repuser. Se eu repuser, todos os verbos terminados em repor, quiser, eles devem, e os seus derivados obrigatoriamente, devem ser grafados com S. Vamos ver mais uma regrinha? Vamos lá? Tem mais. Agora, nós vamos observar o uso do Z. O uso do Z. E o uso do Z é interessantíssimo. O que é que acontece no Z? Beleza, vê só. Já vi grafado com S e agora para grafar com Z. Tecnicamente, essas regrinhas aqui. As regras do uso do Z é outra que você precisa muito compreender. Augusto, eu já vi o S lá, eu já vi que o S, palavras primitivas derivadas grafadas com S, as suas derivadas devem ser grafadas com S. Também vi adjetivos terminados em oso e osa, pois é. Vi os verbos por também, verbo por e verbo querer. Também, acabou de ver essas regras, depois de ditongos tem que ser grafado com S e Z. Quais são as regras? Vem comigo que eu te mostro. Primeira regrinha do Z, as derivadas de primitivas com Z, lógico, é a regra da língua portuguesa. Enraizar vem de raiz, vazar vem de vazio. Então, obrigatoriamente, suas derivadas têm que ser grafadas com Z. Segunda regrinha, olha a segunda regrinha. Todo sufixo ESA... Opa, peraí. Sufixo ESA, formador de substantivo abstrato, ele tem que ser grafado com Z. Timidez, viuvez, tá certo? Se é um formador de um substantivo abstrato, então, na verdade, se é um substantivo abstrato, obrigatoriamente vem com o sufixo ESA, tem que ser grafado com Z. E para terminar, nós temos aí o sufixo formador do verbo isar. Todo verbo, preste atenção, todo verbo que termina no sufixo isar, e se for verbo, tem que ser com Z. Realizar, modernizar, temos uma exceção. A exceção, olha para mim aqui, olha só, o verbo analisar. Apesar de ter o sufixo isar, certo? É um verbo, termina em AR, nós chamamos de forma nominal, que nós chamamos que está no infinitivo, não é assim, gente? Infinitivo. Infinitivos são aqueles verbos terminados em AR, ER ou IR. Eu costumo dizer que é o beber, cair e levantar. Não é isso? Olha, beber, cair, levantar, terminou com um AR, verbo no infinitivo, mesmo sendo um verbo terminado no sufixo isar, mas ele deve ser grafado com S. Por quê? Porque sua primitiva análise, ela é grafada com S. Olha que coisa linda. Não é isso? Olha que coisa linda. Temos uma outra coisa que a gente precisa entender também ainda no uso do S e do Z. Ainda no uso do S, olha para cá, gente. Eu queria que vocês observassem essa relação, ó. Baronesa, duquesa, francesa. Observe que o sufixo dela é todo esa. Todos são esa. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Baronesa, ó. Duquesa, ó. Francesa, ó. Todos grafados com termina em esa e grafado com S. Por quê? Porque são ou título de nobreza ou ainda, sabe o quê? Eles trazem uma relação de nacionalidade. Então, quando eu tenho francesa, duquesa, brasileira, duquesa não, francesa, brasileira, dinamarquesa, é ou não é uma relação de nacionalidade? Se é uma relação de nacionalidade terminada em esa,
deve ser grafado com S. E os títulos de nobreza também. Princesa, marquesa, duquesa, baronesa são chamadas aí, são grafadas também com S. Ok? Vamos lá. Temos mais para entender. A dúvida agora, a nossa dúvida é o uso do X ou do CH. Eita, Augusto, eu já vi, hein? Quem não, hein? Quem não, aquele sobrinho, aquele primo, aquele irmão que foi tirar uma dúvida com você, sabe? Você é concurseiro, aí as pessoas dizem, olha, tira dúvida com fulano, porque fulano está estudando para concurso, fulano é muito estudioso, fulano passa horas e horas lá estudando. Olha a responsabilidade que você carrega, hein? Olha a responsabilidade. Você, agora aluno CEPEM, olha a responsabilidade que você carrega. Mas nós aqui do CEPEM, nós estamos aqui trazendo para vocês todas as dicas e todas as formas de você aprender de verdade. Ok, gente? Então, olha só. Você que é aluno do nosso CEPEM, no presencial, no online, você aí no online, está me vendo aí pela TV, me vendo pelo celular, me vendo pelo tablet, está me vendo por alguma plataforma dessa aí que você escolheu, certo? Saiba que nosso objetivo aqui e nossa responsabilidade, a responsabilidade deste professor, Augusto César Freire, é fazer com que você gabarite língua portuguesa. Então, se a nossa dúvida hoje é o uso do X, do CH, vamos tirá-la agora, ok? Vamos lá? Então vamos lá. A nossa dúvida do X, do CH. Uso do X. Eita, que esse é muito bom. O uso do X, preste atenção, ele deve ser grafado. Como é que eu vou grafar o X? Muito tranquilo. Preste atenção. Vou grafar primeiro o seguinte, primeira regra, depois de ditongo. Depois de ditongo tem que ser grafado com X. Peixe, ameixa. Olha, depois de ditongo tem que ser com X. Sempre. Segunda regrinha. Depois das sílabas me e em, grifa aí, me e em, as palavras devem ser grafadas com X. Mexilhão, mexerico, mexer, enxada, enxada com en, ó, enxada, enxaqueca, enxoval. Parou, grafou com em, ou grafou com, desculpa, começou com me, ou começou com em, obrigatoriamente um X nele. Mexilhão, mexerico, mexerica, né? Aqui em alguns lugares do nosso país, mexerica, sabe o que é mexerica? É uma laranja, é um tipo de laranja, não é? A laranja que nós chamamos em alguns lugares como laranja cravo, laranja pocã e assim vai. Olha só, aquela que é fácil de arrancar com a própria mão, com a própria unha, vamos dizer assim. Mas mesmo algumas palavras que começam com me e começam com em, algumas não devem ser grafadas com X. E quais são elas? Mecha, encher, encharcar, porque encharcar vem de charco, e enchumaçar. Essas aí devem ser grafadas com CH. Tá certo? Beleza. Terceira regra do X são as palavras de origem indígena ou ainda africana. É o caso da palavra abacaxi. É o caso da palavra orixá. Orixá é uma palavra africana, né? E abacaxi é uma palavra indígena. Então, elas devem ser grafadas com X. Toda a palavra de origem indígena ou toda a palavra de origem africana. Olha para cá. Augusto, você vai perguntar, mas Augusto, como é que eu vou saber se é uma palavra de origem africana ou indígena? Pois é, eu fico rindo porque essa é uma pergunta que todo mundo faz, que os alunos fazem no presencial, os alunos fazem no online também lá no chat, os alunos fazem nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, o que for. Bem, preste atenção no Facebook também. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, olha só, pessoal. Algumas bancas, aí a gente tem que observar muito o estilo da banca. A banca, ela não cobra a esmo, não. Existe um padrão linguístico, um padrão de questões que a banca cobra e eu preciso seguir esses padrões, eu preciso seguir essas bancas,
Tá certo? Então, sempre interessante que você saiba qual é a banca que você vai fazer. Olha, Augusto, meu edital ainda não está aberto, mas o último edital deste concurso foi a banca tal. Ok, vamos pegar a banca tal. Ou você vai fazer aquela análise. Naquele estado está sendo, normalmente está sendo, uma banca tem ganhado as licitações. Então, possivelmente, ela pode ganhar lá a licitação para o seu próximo concurso. Mas ficar ligado, sempre é bom entender essas relações. Vamos ver mais? Vamos ver mais? Vamos lá. Vamos observar mais. Agora vamos ver o uso do CH. Você já viu o uso do X. Vamos ver o CH. Augusto, como em quais casos eu utilizo o CH? CH é um elemento linguístico muito estranho, né? Muito estranho, mas é a relação da transcrição fonética, né? O X e o CH, em alguns casos, vão ter o mesmo quê? O mesmo som, isso chamado de transcrição fonética. Isso é muito lindo. Fonética e fonologia. Eu lembro bem dessa disciplina paga lá no mestrado. Fonética e fonologia era algo muito interessante porque a gente fazia essa discussão desse processo da transcrição fonética. E aí, na verdade, a relação do uso do CH, que é que a gente vai entender com o uso do CH? Vamos ver? Fecha aqui comigo, vamos lá. Vê só. Nas palavras derivadas de outras escritas com PL, FL e CL, todas devem ser, preste atenção, palavras derivadas de outras escritas com PL, FL e CL. Então, vou grafar o CH. Então, chumbo, plúmbel, chave, clave. Olha só, chumbo, plúmbel, chave, clave. Então, normalmente, elas vêm derivadas, se vêm derivadas do PL, de FL e CL, então as suas derivadas devem ser grafadas com CH. Os verbos encher, encharcar e enchumaçar, vocês viram lá que eram exceções lá no caso do X, né? Por quê? Porque todos eles são grafados com CH, então seus derivados também devem ser grafados com CH. Preencher vem de encher. Preencher é encher algo antecipadamente. Encharcado vem de encharco, ou do verbo encharcar, não é? E terceiro, as palavras derivadas de primitivas que têm o CH. Então, choça vem de enchoçar, vem de choça, e assim algumas situações, algumas palavras que também nós temos como substantivos próprios. O CH não é uma relação muito clássica da nossa língua, portanto, nós não temos muitas regras para ela. São todas regras baseadas na etimologia, de onde a palavra vem, então as suas derivadas devem seguir o CH, ok? Bem, olha para cá aqui ainda para a gente fazer essa última dúvida aí, a dúvida do S e do C cedilha. Quem é que não tem essa dúvida do S e do C cedilha? C cedilha é uma coisa bem estranha, né? No teclado de vocês havia teclados que não tinham C cedilha, você tem que fazer o acento e o C. Olha que eu sou desta época, hein? Eu sou desta época em que alguns teclados não tinham o C cedilha e nós, para fazermos o C cedilha, temos que marcar o acento agudo e o C automaticamente, respectivamente nesta ordem, para que fizesse a letra CH aparecer lá no editor de texto ou em qualquer outro elemento, quando queríamos fazer um texto usando as ferramentas do computador. Mas vamos lá, gente. Outra dúvida nossa, essa nossa dúvida é o uso do SCH. Tem dúvida também? Vamos encerrar essa dúvida agora? Vamos lá, vem comigo, você que está comigo aqui. Vamos lá, preste atenção. Na dúvida, o uso do S, do SS, quando é que eu tenho o uso do SS aí? Olha só, terminação dos superlativos, todas as palavras no grau superlativo sintético. A terminação desses verbos, dessas palavras no superlativo sintético, desses adjetivos, nesses elementos aí, nós vamos ter, eles serão grafados com SS. Lindíssimos, colhêssimos, amicíssimos, são superlativos sintéticos, não é? Outro, palavras com radicais iniciados com S que entram na formação de palavras derivadas ou compostas. Como assim, Augusto? Eu tenho uma palavra homossexual. A palavra homossexual, olha, é uma palavra composta de homo, tá certo? Homo, que aí significa mesmo, que significa aí igual, não é? Traz uma relação de igual. Homo e sexual.
Então, quando essas palavras radicais iniciadas por S, ou seja, quando a segunda palavra começa com S e elas entram na formação de uma derivada, elas dobram esse SS. Então, fica aí, homossexual vai dobrar, porque senão, vocês lembram que S em meio a duas vogais pode ter som de Z, senão ficaria homossexual, aí não estaria certo. Então, homossexual para isso acontecer, eu tenho que dobrar a consoante, eu tenho que dobrar o SS, ok? Tem mais aí, vamos lá. E o uso C cedilha, Augusto? Quais são os casos do uso do C cedilha? O C cedilha, na verdade, eles são palavras derivadas de primitivas escritas com C, cedilha, lógico. Embaçado, opa, essa palavra está muito em voga, né? Embaçado, o vidro está embaçado. Há quem utilize em outras situações, minha vida está um pouco embaçada, né? Ou, pois tem alguns elementos que dizem lá, o bagulho embaçou. Olha que coisa. Pois é, na verdade, essas representações, gente, isso é língua. E a língua, ela, na verdade, é a manifestação do povo. Então, a língua é a manifestação do povo. Então, logicamente, a gente deve respeitar. Lógico que temos também aquela linguagem padrão. Mas a linguagem padrão, ela deve ser no princípio da escrita. Na oralidade, nós temos que nos permitir falar do jeito que a gente se considere, que a gente, na verdade, tenha uma forma interessante. Lembrando que a língua, mesmo falada, em algumas ocasiões, é importante que se siga um elemento padrão. Em uma entrevista de emprego, você precisa manter um padrão. Não precisa ser aquele português que nós português culto, não total. Mas precisa ser, você tem que demonstrar à pessoa que você domina tanto na parte escrita quanto também na parte da oralidade. Então vamos lá, preste atenção. Então, embaçado vem de uma palavra embaçar, uma palavra primitiva derivada com C cedilha. Verbos terminados em EC e EC, com esse encontro aí, com esse dígrafo aí do SC, ó, o encontro consonantal aí, ó, EC e EC, nós temos aí, ó, anoitecer, anoiteça, crescer, crescimento, ó, crescer, nós temos aí uma relação também dessa relação do C cedilha. Tá certo? E por fim, palavras de origem árabe, indígena e africana, como é o exemplo de paçoca, muçulmano e a danada da miçanga. Não é isso? Ok, pessoal? Então vamos lá. Temos essa é a regrinha do S e a regrinha do SS e do C cedilha. Mas aí eu tenho outra regra, e essa é a regra última, a última regra para a gente fechar, certo? Essa parte de situação é o uso do E e do I. Do E e do I. Tá certo? Vamos terminar bem rápido essa aqui. Então, o uso do E e do I. Na verdade, nós temos o seguinte, Augusto, eu tenho dúvida se eu vou utilizar o E ou o I na palavra, né? Antecipar, antebraço. Como é que fica aí? Olha, prefixo ante, que significa antes ou anterior, ele deve ser grafado com E. Antecipar, antebraço. Alguns verbos terminados em OAR e U, né? Então, vocês vão ter aí, ó, doem, doar, doem, flutuar, flutuem, né? É outra relação. E aí eu tenho uma outra relação aí do uso do I. O I eu vou utilizar em prefixos, uma palavra vinha com prefixo ante, antipatia, antitetânico, desculpa, e alguns verbos terminados em UI, que é o caso da palavra possuir, possui, retribuir, fica retribui, tá certo? Incluir, fica inclui. Tá certo? Esses são os verbos, o uso do E e do I. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, na verdade, nós tivemos agora esta aula, trouxemos um emprego das letras. Vou repetir a vocês. Talvez esse emprego das letras não seja um conteúdo tão latente, que apareça tanto, tão recorrente em sua banca, em sua prova. No entanto, ele está lá, na ortografia oficial. E nós estamos aqui para mostrar a vocês a ortografia oficial. Ok? Obrigado.